Questão de arte para a gente analisar, corrigir, interpretar hoje aqui na nossa correção do Enem 2021, segunda aplicação. E assim como na questão 33, se você não viu o card tá aqui, essa questão de hoje vai ficar um pouco extensa, então vai com calma que eu vou deixar dividido aqui embaixo, a linha do tempo vai ficar dividida em capítulos para você ir passando da forma que você achar melhor. Se você não quiser a nossa análise mais profunda, o nosso detalhamento de algumas coisas relacionadas à questão e ao autor da obra trabalhada, você passa lá para o final para avaliação. Mas primeiro, vamos para a tela de aula para a gente ver qual é a questão de hoje. Chega na vibe! Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 35 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é 19, na prova branca 22, na prova rosa 10. E essa é a questão para você. Essa é uma judiação, como sempre, porque o texto está em preto e branco. E também está com uma resolução péssima. Mas vamos ver o que a gente tem nessa imagem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem para você com mais detalhes. Ó, a gente tem umas palavras no fundo, a gente tem um rosto de homem que os olhos estão faltando, né? O homem meio careca, tem um sapato na testa, os olhos foram substituídos por alguma coisa por cima, a boca também. Na mão ele tem um lápis fazendo, ou uma caneta fazendo como se fosse uma lança, né? Tá segurando como quem segura uma lança. É isso aí. E aí nós temos uma mulher no canto, alguns outros detalhes que não dá para ver muito bem o que é. A nossa referência é R. Hausmann, o crítico de arte. Litografia e fotocolagem em papel. Litografia é um tipo de impressão, né? Como se fosse um silk, te parece. Litografia e fotocolagem em papel, 32 cm por 25,5. Tate Collection, Londres, 1919, disponível em https://medium.com, acesso em 19 de junho de 2019. Que tanto de 19, hein? 1919, 19 de junho de 2019, outro 1919 aqui. Eu observo cada detalhe também, né? Que é uma coisa de louco. Produzida em 1919, a obra O Crítico de Arte, de Hausmann, utiliza procedimentos de composição que revelam a letra A. Visão satírica do artista em relação às convenções da arte burguesa. Letra B. Necessidade de reconhecimento social de uma nova estética. Letra C. Valorização da vanguarda artística pelo mercado da arte. Letra D. Beleza da arte em meio às turbulências do pós-guerra. E letra E. Fragilidade da formação acadêmica dos novos artistas. Antes da gente passar para a resolução em si, vou trazer algumas informações aí sobre essa obra. Primeiro, essa obra faz parte do dadaísmo, que é um dos movimentos de vanguarda que a gente tem. O dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda do século XX. O nome é derivado da palavra dada, que aí os próprios dadaístas dizem que pode significar muita coisa e não pode não significar nada, mas o dada vem muito daquela fala de criança que não significa nada, que a criança fica da, e não significa nada. É por aí. Ele surgiu em 1916 durante a Primeira Guerra Mundial. Era um movimento, assim como todas as outras vanguardas, de contestação. Ele contestava os valores culturais. Muito bem. Aí já tá, o Dada pode ter vários ou nenhum significado. Contexto Primeira Guerra, 1916. Ruptura com os valores da arte tradicional. O que acontece? No século XX tinha assim, aquela tensão entre as potências europeias por causa da expansão neocolonialista. E aí o sentimento de nacionalismo do pessoal, o que aconteceu? Esse nacionalismo é sempre um perigo. Aconteceu o quê? Foi terminar em guerra, porque cada país pensava, não, nós somos mais importantes, nós somos superiores, nós somos melhores. E aí, como cada um achava que era superior, deu o quê? Deu guerra, obviamente. É sempre, né? Até em reality show você vê, quando todo mundo acha que é superior aos outros, dá briga. Normal. Como consequência disso aí, a gente teve a corrida armamentista, aquela coisa toda, e acabou terminando na Primeira Guerra Mundial.
de 1914 até 1918. Então, se o dadaísmo surgiu em 1916, ele está dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, os artistas lá começaram a questionar. Naquela matança toda, nós vamos fazer uma arte bonita? Uma arte de valores? Não! O povo está se matando! O que a gente vai fazer? Contestar. E aí, a gente tem aí as vanguardas que faziam a contestação e o dadaísmo é, de longe, a que mais contesta. Por quê? Porque o dadaísmo ele tem um espírito de anarquia, né? De que dane-se todo mundo. E que se dane tudo e que se dane o mundo, como já dizia o nosso cantor dadaísta Luan Santana. Então, origem do dadaísmo. As vanguardas europeias, deixa eu ver se eu tenho um slide de origem. Não, eu tenho só de características. Tudo bem, já vou deixar aí que tá tudo bem, tá tudo certo, você já é de casa mesmo. Origem do dadaísmo. A gente tem ele se iniciando em Zurique, em 1916, com o seu primeiro manifesto. Beleza, isso aí só questão de detalhes. O dadaísmo era pautado, obviamente, pela ironia, como eu já coloquei aí para você, e quebrava valores da arte tradicional. Agora, o que é importante, né? Porque eu ia falar da origem, mas não faz muito sentido, porque eu já falei o que é mais importante, que é o contexto da Primeira Guerra. Características. O dadaísmo ele era um movimento, obviamente, de oposição, ele era anárquico, como já coloquei para você, era provocador, quer dizer, ficava alfinetando as pessoas e ao mesmo tempo era irreverente, tipo, tamo de zoação, e realmente eles estavam sempre tirando um sarro com alguma coisa, tirando uma onda com alguma coisa. E aí nós temos um movimento considerado provocador e irreverente. Ele também era experimental, os artistas buscavam experimentar coisas diferentes, improvisar e tudo mais. Além disso, ele criticava o capitalismo, criticava o consumo e criticava o capitalismo e o consumo relacionados à própria arte. Então, tipo, uma obra de arte ser vendida por um preço absurdo enquanto tem gente morrendo numa guerra. É legal de se pensar nisso, né? É osso. Além disso, ele tinha o nonsense, coisas nonsense, sem sentido, caóticas e absurdas. Muito legal, é interessante. Agora, o que a gente precisa falar mais? Desse moço aí. Moço feio, né? Mas feio que dói. Que é o Raoul Hausmann. Que nome bonito. E ele tinha um pseudônimo que era Der Dada Sof. E já começa com o Dada ali por causa do dadaísmo. Eles usavam muito Dada nas coisas, né? A gente vai ver que na própria obra que a gente está analisando aqui na questão, tem um Dada escondidinho lá e você vai achar lá e tem o... É legal, você vai ver os detalhes daqui a pouquinho, que coisa mais interessante. Esse Raoul Hausmann, ai que bonito, foi um artista plástico, poeta, romancista austríaco. Ele tinha aí o seu pseudônimo, Der Dada Sof, e exerceu um papel como dadaísta e tudo mais. Agora, o que aconteceu com ele? Ele foi crítico às instituições da Alemanha durante a Primeira Guerra e depois na Segunda Guerra também. O cara gostou do... O cara tinha coragem. Ele foi viver com os pais em Berlim com 14 anos de idade. E aí, com o pai dele, ele teve as primeiras instruções de arte, interessou-se pelo expressionismo e tudo bem. Agora, ele era um seguidor do expressionismo, mas se aproximou do dadaísmo em 1917 e foi um dos fundadores do Clube Dada de Berlim. Eles usavam o Clube Dada, né? Participou de saraus Dada na Alemanha, o Dada. Aí a pronúncia fica por conta de você mesmo, do jeito que você quiser. Dada ou Dada, tanto faz. Ele desenvolveu um processo de fotomontagem, que foi o que a gente viu lá. Ele fazia montagens com fotografias e fez os seus poemas em cartaz ou poemas posters e também poemas fonéticos. Isso aí é o de menos. Agora, o que aconteceu com o nosso querido Dada Sof, o nosso Raoul Hausmann? A partir de 1930 ele começou a trabalhar com fotografia, mudou para Ibiza. Por quê? Porque foi perseguido pelo nazismo. Por que será que ele foi? Por que será que uma pessoa que questionava as coisas foi perseguida pelo nazismo?
Tô até tirando meu fone. Porque o Hitler achava. Já é 2 aulas nessa semana que eu menciono Hitler. Eu vou perder toda a monetização desses vídeos. Fazer o quê, né? Porque o Hitler achava as obras dele arte degenerada. Ou, gente, pro Hitler achar uma coisa degenerada, né? É porque a coisa era boa, não tem condição, não. Então, ele saiu da Espanha depois que as tropas alemãs do seu general Francisco Franco invadiram lá e virou um artista banido. Ficou aí passando de país em país até 1944, foi de Espanha para Zurique, depois para Praga, depois foi para Paris e ficou lá em Paris até a sua morte, que foi em 1971. Viveu muito, seu Raoul Hausmann. Agora, vamos ver uma coisa interessante aqui na obra. Aí tá a obra, mas dá uma diferença. Deixa eu colocar para você preta e branca e deixa eu colocar para você a coloridinha para você fazer a sua. Tire suas próprias conclusões. Olha a diferença para você analisar essa imagem. Não, o INEP tá de sacanagem. Essa prova tinha que ser colorida faz tempo já. Olha só. Eles gastam todo o azul, o amarelo, o rosa e nas capas dos cadernos, né? E deixam as imagens dessa que poderia ser colorida, preta e branca. É o seguinte, vamos observar alguns detalhes então dessa obra aí, porque o dadaísmo, principalmente essas obras do Raoul Hausmann, você tem que observar detalhe para você entender o que ele está querendo dizer. A obra chama o quê? O crítico de arte. Então vamos ver uns detalhes, olha. Primeiro detalhe, enfiado aqui, ó, aqui no cocuruto, tá quase igual um arreio, né? Como se o crítico de arte fosse um cavalo e essa nota aí de 50 marcos alemães é que tá empurrando o cavalo, fazendo o cavalo andar, né? Então, é uma nota de 50 marcos alemães dobrada em forma de triângulo que está inserida no colarinho, está enfiada aí na gola do crítico de arte, levando a ideia o quê? De que ele não é imparcial, muito menos justo, de que ele avalia com base no que pagam para ele. E parece vários críticos de Big Brother que a gente tem por aí que recebem aí um dinheirinho para poder falar bem ou mal de determinado participante. Mas é isso. E ele age então de forma com conformidade, conforme o dinheiro que é oferecido para ele. Ah, tá cheio de gente assim, né? Tá cheio de gente, blogueiro, blogueira, tudo fazendo isso aí que o nosso querido Raoul Hausmann criticou no crítico de arte. Criticou o crítico de arte. Eita lasqueira. Outra coisa, outro detalhe, observa o terno, elegante, terno bonito, bem cortado, isso significa o quê? Que é uma pessoa muito mais chegada ao materialismo, ao capitalismo do que à arte. Então, ele está mais interessado em posar bonito, em posar não sei o que, do que em ser uma pessoa entendida de arte. Ele não quer saber de arte. Se ele está numa época de uma arte de contestação, ele também poderia estar usando uma roupa de contestação ou alguma coisa na contestação. Isso aí é o que o nosso querido Raoul quer dizer. Outro detalhe, observa a caneta que a gente já viu lá, que ele está segurando a caneta como se fosse uma lança pronta para matar alguém. Outro detalhe, os olhos e a boca estão cobertos de quê? De gravura, desenho colorido, de criança, parece, né? Olhos e bocas desenhados por crianças. Agora, além disso, nos olhos a gente tem linhas pretas, né? Passando aí pelos olhos como se fosse uma grade, que está fazendo o quê? Que está bloqueando ou prendendo a visão dele, indicando que o julgamento dele está preso a alguma coisa, que não é um julgamento livre, que é um julgamento falho. E aí, um último detalhe, nós temos o cartão do Raoul Hausmann, presidente, isso aí ele escreveu o seguinte, Raoul Hausmann, presidente do Sol, da Lua e da pequena Terra, entre parênteses, a superfície interna da pequena Terra. Ele está ridicularizando, obviamente, as pessoas que ficam aí, mas eu sou fulano de tal, eu sou o presidente disso, daquilo, eu sou o cicrano, eu sou não sei o quê, que as pessoas ficam
usando determinados nomes, determinados cargos como sinônimo de poder. E isso aí é uma das críticas que o Raoul Hausmann faz aí. E ele coloca o Dadasof Dadaraul. Tá vendo lá embaixo? A última frase. Dadasof, que é o pseudônimo dele. Dadaraul, diretor do Circo Dada. Legal, né? É muito legal. Eu acho o dadaísmo uma das coisas mais legais que já foram feitas. Agora, o que essa obra aí, então, está querendo dizer? Ela está satirizando os jornalistas que fazem crítica de arte, mas que eram influenciados pelo dinheiro da burguesia, obviamente, porque quem tem dinheiro é a burguesia. E é isso. Vamos voltar para a questão, então, para a gente poder fazer a nossa análise aí, terminar a nossa análise. Então, produzida em 1919, a obra O Crítico de Arte de Hausmann utiliza procedimentos de composição. Então, as coisas que ele utiliza para compor a obra, que revelam o quê? Letra A, uma visão satírica. Sátira tem tudo a ver com o dadaísmo. Uma visão satírica do artista em relação às convenções da arte burguesa? Sim, é uma crítica às convenções da arte burguesa. O crítico de arte é o espelho da arte burguesa. Com aquelas opiniões, né? Hoje em dia a gente tem várias pessoas aí que tentam posar de especialista das coisas, porque elas, mas nós temos que ver esta beleza desta obra. Hoje eu vi uma imagem na internet que era assim: passos para você se tornar um artista de sucesso. Primeiro, tenha pais ricos. Só. É basicamente isso aí, né? Então o crítico de arte ia elogiar quem pagasse bem, por isso nós temos uma visão satírica do Raoul Hausmann em relação às convenções da arte burguesa que foram expressas aí no nosso crítico de arte. Letra B. Necessidade de reconhecimento social de uma nova estética. Não, sabe por quê? Porque a última coisa que o dadaísmo buscava era reconhecimento social. O dadaísmo não era uma arte para buscar reconhecimento, era justamente para fazer o contrário, era para criticar. Não buscava reconhecimento, muito pelo contrário. A última coisa que eles queriam era tipo, nossa, mas que não sei o que, vamos vender por um preço absurdo esta obra. Era tudo que eles não queriam. Letra C. Valorização da vanguarda artística dadaísta pelo mercado de arte. A mesma coisa da B. Era tudo que eles não queriam, era isso. Eles estavam questionando justamente esse tipo de coisa. Letra D. Beleza da arte em meio às turbulências do pós-guerra. Na verdade, é a contestação feita por meio da arte em tempo de Primeira Guerra. É claro que a obra dele foi feita no pós-guerra, mas o dadaísmo no geral é em tempo de Primeira Guerra, surgiu em consequência da Primeira Guerra e não tinha nada a ver com a beleza da arte, era a contestação aos valores sociais no geral durante a Primeira Guerra Mundial. E letra E. Fragilidade da formação acadêmica dos novos artistas. Muito pelo contrário também, né? O cara tá usando, ou todos os dadaístas estavam usando a arte justamente para aquilo que ela tem que ser usada, que é para questionar. Então, se tem uma coisa que a gente não pode falar é que eles tinham uma formação frágil, uma fragilidade na formação acadêmica. De jeito nenhum. Inclusive, a gente viu o quê? Que o nosso Raoul Hausmann, ele começou aos 14 anos de idade e começou com o expressionismo, interessando-se pelo expressionismo, então ele já tinha um conhecimento de arte já trazido desde novinho, ou seja, não tem essa questão de fragilidade da formação acadêmica. Quem dera que todas as pessoas formadas em arte, em história, em tudo mais, tivessem esse pensamento crítico aí que o nosso querido Raoul Hausmann demonstra nessa obra. Então a letra E está incorreta e o que sobrou para a gente? Obviamente a letra A, uma visão satírica do artista em relação às convenções da arte burguesa. E bora fechar. Aê! Fechamos! Olha só, clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2021, segunda aplicação, tem muita coisa boa. Esse vídeo de hoje ficou até pequeno, achei que ia ficar maior, mas tudo bem.
E por hoje eu não vou enrolar não. Se você não é inscrito ou inscrita do canal, já se inscreve que todo dia vai pipocar aí, ó, a notificação. Aí, vai pipocar a notificaçãozinha no seu telefone todo dia para você receber uma aula nova aí e se divertir com as nossas análises aqui do canal. Por hoje é isso, um beijo para você e até a próxima. Fui, tchau!